E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa primeira aula do segundo bimestre, né? Continuando nosso curso de eletrônica analógica. A gente parou lá no Teorema de Norton, né? Depois de ter visto Thevenin e tudo mais. Agora a gente vai começar uma parte diferente aqui da matéria, né? A gente já vai começar também entrando na parte de capacitor, indutor e tudo mais, para depois a gente chegar lá na parte de retificadores, né? Mexer um pouco mais com sinais eletrônicos, né? E depois entrar na parte de transistor, né, que é a parte final. Bem, então, essa aula aqui, importante falar, ela conta por 2. Essa aqui é uma aula dupla. Né? Inclusive, eu vou dar mais tempo para vocês entregarem esse relatório, que vai ter essas duas partes para vocês fazerem, tanto da parte de ponte de Wheaton, que talvez vocês já tenham visto também na teoria, e o capacitor funcionando lá no nosso regime alternado, né? Aquela parte da indutância, da reatância capacitiva. Por que vão ser 2 aulas? Porque eu acho que na outra semana, se não é feriado, tem algum dia lá que não teria como ter aula, na nossa quinta, né? Então, eu passei uma aula para essa quinta que vocês vão ter, né? Dia 27, e uma para o sábado, dia 29. Só que dia 29 a gente não precisa fazer aula. Né? A gente faz a aula de dúvidas aqui dia 27 mesmo, aula síncrona, igual a gente sempre faz. Talvez demore um pouquinho mais só porque são 2 partes. Mas se ficar alguma dúvida, alguma outra coisa, a gente pode marcar uma conversa na outra semana. Né? Na outra semana não vai ter aula na quinta, mas os outros dias, qualquer coisa a gente pode marcar se muita gente na turma tiver com dúvida. Mas lembrem que vocês podem me mandar um e-mail, né? O pessoal que entrou em contato comigo, eu respondi relativamente rápido. Então, só me mandar um e-mail lá também que a gente resolve. Então, aula dupla hoje. Ponte de Wheaton e capacitor em regime de corrente alternada, né? Regime AC aí. Então, vamos começar pela ponte de Wheaton. Né? O que é a ponte de Wheaton? Talvez vocês já tenham visto isso, só que às vezes não nesse formato quadrado, naquele formato de losango. Né? Então, a ideia é que se eu tiver esses 4 caras aqui, né, bem equilibrados, eu não tenho corrente aqui no meio. Então a ideia é, eu faço o equilíbrio desses caras para ter uma corrente aqui no meio, e isso pode me ajudar a medir algumas impedâncias ou resistências que por algum outro motivo eu não conseguiria medir direito, porque pode ser uma impedância muito pequena. Eu posso estar tentando medir, por exemplo, a capacitância de um capacitor. Antigamente a gente usava um aparelhão grandão que usava essa ideia da ponte de Wheaton para calcular a capacitância do capacitor. Então é uma configuração bem interessante aqui. Né? Então, né, ele é equilibrado quando a gente não tem corrente passando aqui no meio, né, quando a corrente nesse amperímetro aqui é nula. Ou seja, né, a tensão entre A e B tem que ser nula. Né? A diferença aqui de tensão, né, o VAB. Né? A diferença de tensão, acho que é melhor. Diferença de tensão VAB aqui tem que ser nula. Né? Então, não posso ter diferença de potencial entre A e B. Né? VA tem que ser igual a VB, né? Ou VAB tem que ser nulo para eu não ter corrente passando aqui. E além disso, né, como não tem corrente passando por aqui, no equilíbrio eu posso falar que eu tenho a corrente 1 passando aqui, no R1 e no R2, e a corrente 2 passando no R3 e no R4. Né? Então, vamos lá, né? Não passa nada aqui, essa tensão tem que ser igual, tem uma corrente aqui e outra corrente aqui. Então, se a gente continuar aqui, né, eu sei que eu tenho que ter a tensão em cima do R1 igual a do R3 e do R2 em cima do R4. Né? Por quê? Vou até copiar isso aqui e colocar ali, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Por quê? Porque se eu tenho que esse cara aqui, né, essa tensão tem que ser igual a essa, então a queda de tensão aqui tem que ser igual aqui e a queda de tensão aqui tem que ser igual aqui. Né? Eu não posso ter queda de tensão diferente, senão eu ia chegar com uma tensão diferente lá nesses pontos aqui, onde eu tenho que ter a mesma queda de tensão. Então, esse cara tem a mesma queda de tensão que esse cara aqui. Né? E se a gente escrever a queda de tensão de cada um deles aqui, né, em função das duas correntes, I1 aqui em cima e I2 aqui embaixo, a gente chega aqui e a gente pode substituir nessas equações. Então a gente chegaria em alguma coisa desse tipo aqui. Né? R1 e 1, R3 e 2, R2 e 1, R4 e 2. E aí eu posso, né, dividir aqui, por exemplo, esse I1 e I2, né, separar e isolar
e chegar nessa equação. Se eu isolar aqui o I2 sobre o I1 e isolar aqui o I2 sobre o I1, eu vou ter que eles são iguais ao R2 sobre R4 e igual ao R1 sobre R3. Ou seja, se eu ignorar agora essas correntes, eu tenho essa relação aqui entre as resistências. E essa relaçãozinha aqui é a condição de equilíbrio. É esse cara que, quando acontece, eu sei que se eu tiver essa relação exata ali dos resistores, eu vou ter uma corrente nula lá no meio, né? Ou uma tensão nula lá naquele ramo do meio. A ponte de Wheatstone, então, né, ela, como eu disse, ela é muito útil para medir resistência de valores pequenos. Né? Porque às vezes a gente vai usar um voltímetro ou um ohmímetro lá, um galvanômetro, né? Tem várias opções aí. E a gente quer uma precisão ali, né, na nossa medida. E esse resistor é muito pequeno. Então, como ele é muito pequeno, ele acaba não entrando muito bem ali na precisão do aparelho. Então, o aparelho tem uma precisão que vai, por exemplo, até uns 10 ohms ali, 5 ohms, e o meu valor é menor um pouco do que isso, ou nessa ordem. Então, ele pode errar um pouco ali o valor dessa resistência e isso atrapalhar algum projeto que eu estou fazendo. Né? Então, a ponte de Wheatstone pode ajudar nisso. Né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, né, que eu tenho o R1 aqui 10 e o R2 igual a 100 aqui, certo? Eu coloquei uma relação aqui, né, de 1 sobre 10. O que isso me fala? Né? Que quando eu for ter o equilíbrio, né, aqui a gente troca os valores, Rx e Rdec seria, por exemplo, R1 e R3 aqui, né? E aí eu tenho R2 sobre R4. Né? Aqui é só ver certinho qual que é o número, mas a ideia é essa. Eu consigo relacionar o R que eu quero medir, que é o Rx aqui, por exemplo, né, com o R que eu consigo variar. E aí, quando essa corrente for zero, eu sei que o valor que eu tenho lá na minha década, né, no meu valor variável da minha resistência, eu posso calcular o Rx. Então faz de conta que eu estou medindo um cara aqui que é, por exemplo, uns 5 ohms ali. Né? Difícil de medir com um aparelho mais normalzinho, mais básico. Quando eu fizer essa relação aqui, eu vou conseguir colocar 50 lá na minha década. Né? Porque se eu colocar 50 aqui, multiplicado pela relação desses dois caras, vai me dar o Rx de 5. Né? Então, a gente consegue, com um resistor variável, né, que a gente vai precisar de qualquer forma ter ele, com esse resistor variável eu consigo medir, né, o valor da resistência que eu não sei. Então, eu coloco lá a resistência, eu sei que ela é baixa, e eu vou variando essa resistência aqui até chegar em zero aquele valor. E aí, quando ele chega em zero, eu só preciso multiplicar por essa relaçãozinha, né, que depende dos outros resistores, para achar o valor. Então, é bem útil para esse tipo de caso. Beleza, pessoal? Não tem muito o que falar sobre ponte de Wheatstone. É basicamente essa ideia aqui, né, de saber essas condições, de fazer essa multiplicaçãozinha aqui, né, que é a relação que a gente tem no equilíbrio, certo? E saber que não vai passar corrente nem tensão aqui, né, não vai passar corrente nem ter tensão aqui, né, a tensão vai ser nula, quando eu tiver na situação de equilíbrio. É basicamente isso daí, beleza? Então agora eu vou para a teoria do capacitor rapidinho para a gente começar a parte prática dos dois, certo? Aí vocês vão ver depois lá que na numeração eu coloquei de 1 até o item que ia nos dois. Mas aí vocês separam lá no relatório a parte que é de ponte de Wheatstone e a parte que é de capacitor, ok? O relatório vai ser um pouco maior porque são 2 aulas. Então, capacitor em CC, né, que é o mais básico, que provavelmente vocês já viram também, né? Quando a gente está tratando ele em corrente contínua, que não é o que a gente vai olhar aqui, eu só estou lembrando vocês, né? O que a gente tem? Né? O capacitor ele é um dispositivo que ele consegue armazenar energia ali, né? Através do campo elétrico, com carga elétrica e tudo mais. Né? O capacitor, só lembrando, ele é basicamente um condutor com um dielétrico no meio, né? Um isolante, e outro condutor. E aí ele consegue armazenar energia ali. Né? Então, como que é o circuito de carga de um capacitor em corrente contínua? Ele tem essa forma aqui. Né? Eu tenho uma fonte que eu vou fechar aqui uma chave e ele vai carregar meu capacitor. Né? Pode até ignorar aqui a resistência, mas ele vai carregar o meu capacitor. E aí como que ele acontece? Né? Num primeiro momento eu tenho lá uma tensão zero no meu capacitor, né? Ele estava descarregado, então vai passar o máximo de corrente possível pelo meu circuito. Né? E aí depois ela vai começando a cair
conforme a tensão em cima do capacitor sobe, ou seja, vai passando mais corrente pelo capacitor e o capacitor vai guardando energia, até o ponto em que ele satura, né, guardou toda a energia que ele consegue, aí a tensão fica fixa lá no valor da fonte e a corrente fica lá próxima de zero. E a descarga é o contrário, né? Então aqui a gente não tem fonte, né? A gente vai mostrar só o capacitor descarregando. Então, quando eu fecho essa chave S aqui, ele vai descarregar nessa resistência, ele descarrega com toda a corrente e toda a tensão, e aí ele vai perdendo, né, a potência dele, vai perdendo a carga, porque ele está usando essa carga para descarregar, né, vai diminuindo a corrente e a tensão até o circuito ficar todo em zero, beleza? Então, em corrente contínua, é basicamente isso daqui, certo? Mas em corrente alternada, como que ele funciona? Em corrente alternada, né, lembrando, alternado lá a gente está falando da senoidal certinha e tudo mais, igual a gente já discutiu também numa aula, ele oferece uma resistência à passagem da corrente elétrica. Ele não tem exatamente essa característica aqui, né? Por quê? Porque a corrente ela é muito rápida, né, a troca, então não dá tempo dele ficar carregando, descarregando, aí a gente tem que fazer uma análise diferente. Então, ele acaba oferecendo ali uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, né, alternada, né? E aí a gente chama essa resistência dele, né, que está relacionada lá com o campo elétrico, né, que exatamente dele tentar carregar e descarregar, a gente chama essa resistência dele de reatância capacitiva, né? Então, aqui a gente entra no que a gente chama de impedância já, né? Antes a gente falava só de resistência, a resistência também é uma impedância, mas é só ligado ao resistor. E agora quando a gente fala de capacitor em corrente alternada, a gente tem a reatância capacitiva, que é como se fosse a resistência do capacitor, só que só em corrente alternada. E como ela é uma resistência à passagem da corrente, né? Opa, escrevi aqui errado. A unidade dela também é ohm. Então, também se dá aqui a reatância capacitiva em ohm. Bem, como que a gente calcula, né? Esse valor é dado dessa forma, né? XC é o nome da reatância capacitiva, né? A gente chama ele de X. Ele é 1 sobre ômega C. E o que é esse ômega C? É 2π FC. Né? O que são esses caras? C é a capacitância, é o valor mesmo da capacitância lá do capacitor em Faraday. O F é a frequência, né? Então a frequência do circuito que eu tenho lá, da minha fonte de tensão, por exemplo. E o 2π é 2π mesmo, é 2 e o número π. Né? E aí da relação aqui dessa reatância capacitiva, a gente pode ver como ela se comporta em função da frequência. Né? Por quê? Porque como eu tenho a frequência aqui, dependendo da frequência da minha fonte, ou seja, dependendo do quão rápido a minha tensão lá vai mudar na minha fonte, mais ou menos reatância capacitiva eu vou ter. Então a gente vê aqui que quando eu tenho uma frequência baixa, né, o F está aqui e a reatância está aqui, quando eu tenho F baixo, eu tenho uma reatância capacitiva muito alta, né, faz sentido, porque o F está na parte de baixo da equação aqui. E quando eu tenho um F muito grande, a minha reatância capacitiva ela vai chegar para valores bem baixos aqui, ok? Então ela tem esse comportamento de ir caindo conforme eu aumento a frequência. Aí tem mais um pouco aqui da teoria, né? Então se a gente coloca lá essa corrente alternada, ele vai tentar sempre carregar e descarregar e tudo mais, ele não vai conseguir, né? Então a gente pode escrever lá como é que seria a forminha de onda do nosso capacitor em função, né, da fonte aqui. Então a gente tem a fonte e um capacitor. Se a gente, né, e a fonte lá a gente já tinha discutido, né? Quando eu tenho uma corrente alternada, é uma amplitude que multiplica um seno, né? Então a gente tem esse cara aqui que é a fonte, né, o V. E aí a gente pode analisar como é que fica, por exemplo, a corrente e a tensão no capacitor, né? Então a tensão vai ser lá a da fonte aqui. E aí a corrente a gente vê que ela não segue exatamente igual a tensão, igual a gente viu no resistor. Por quê? Porque o capacitor, ele coloca o que a gente chama de atraso, né? A impedância ali mesmo dele gera um atraso na minha tensão, ou um adiantamento na corrente. É mais comum a gente falar que ele adianta a corrente. A tensão a gente fala que é fixa, o indutor atrasa a corrente, né? E o capacitor adianta a corrente. Então, só o fato da gente ter ali a fonte e um capacitor faz com que a corrente que eu estou passando ali sofra uma defasagem.
né, que é a palavra que a gente costuma usar. Então rola uma defasagem ali de π/2 radiando aqui, né, ou 90 graus, né, mesma coisa, 90 graus é igual a π/2 radiando, e a corrente fica adiantada. Então se a gente fosse olhar a corrente lá no capacitor, ela ia seguir o nosso mesmo seno lá da fonte, só que com um π/2 somando na parte da frequência aqui, certo? É basicamente só isso que ia mudar. E, né, não falei isso daqui, mas isso daqui vale independente da frequência que eu tô e tudo mais, o V igual a RI vale aqui, né? Só que agora a gente não tá falando nesse circuito aqui de R, né? A gente tá falando de XC, a gente tá falando da reatância capacitiva. Então eu ainda posso relacionar a corrente no meu capacitor com a tensão no meu capacitor com a resistência do meu capacitor, que é a reatância capacitiva. Então a gente vai inclusive fazer isso na parte prática, beleza? A gente vai ver esse comportamento aí do capacitor. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com a parte prática de ponte de Wheaton. Então, a primeira coisa é montar esse circuitinho, né? Aí, né, na prática, a gente ia montar esse circuito, ia colocar aqui uma resistência e ia variando, né? Agora que a gente tem o software, né, a gente pode ficar definindo o valor da resistência, a gente nem precisa necessariamente colocar uma resistência variável aqui. Vocês podem colocar, mas se preferir, eu vou tentar fazer aqui com vocês para mostrar que funciona. Vocês podem só colocar uma resistência e mudar o valor dela, que vai funcionar igual, né? Até a gente chegar ali no equilíbrio. E a gente vai ver o equilíbrio, então, aqui, né, medindo a tensão. Quando essa tensão for 0, eu sei que eu estou no equilíbrio aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos montar esse circuitinho. Deixa eu mudar aqui para compartilhar a tela. Então, beleza. Então, tá aqui o nosso Proteus. Vou colocar um resistor aqui. Um resistor aqui. Um resistor aqui. Nossa fontezinha aqui, certo? E o que mais? O que mais que a gente precisa? Vai precisar basicamente só disso, beleza? Então, vou só virar aqui para ficar mais fácil. Virei demais aqui. E vou colocar aqui 1.5 igual tá lá. Então, 1.5 volts. Clico aqui, ligo aqui, ligo aqui e aqui e aqui. E aí aqui no meio eu posso colocar, né, o nosso voltímetro. Então coloco, voltímetro. Coloco o nosso voltímetro aqui. Certo? Então ele tem que estar medindo 0, né, quando estiver no equilíbrio. Inclusive, vou mudar para milivolts aqui, né, para garantir que está com 0 mesmo. Então, a gente tem que tentar zerar esse cara. Então, vamos lá. Quais são os valores? 100, 150, 330 e o nosso variável aqui, né? Então, 100. Então, aqui é 100. Demorei muito e já me perdi. 100, 150. 150. 330. E aí, né, se a gente olhar a relação aqui, a gente vai ter uma ideia de mais ou menos quanto tem que ser, né? Mas a gente vai tentar arrumar aqui, né? Então, isso aqui é 330, que vai estar em alguma coisa em torno ali de 450, alguma coisa do tipo. Então, eu vou colocar 400, que eu sei que não é, só pra gente ver o que acontece. Então, coloquei 400 aqui e mandei simular. Tá vendo que tem aqui 78 milivolts, né? Então, não tá no equilíbrio. Eu preciso zerar esse cara. Então, paro aqui. Vou aumentar, vamos ver o que acontece. Vamos pôr 450. Mandei simular. Ó, tá 34.6, já diminuiu, né? Então, beleza. Então vamos pôr 500. Vamos ver o que acontece. Mando simular. Então, ó, ficou negativo. O que significa que ficou negativo? Eu passei, certo? Eu aumentei demais o valor da resistência. Então agora eu venho aqui e tenho que diminuir. Então 450 para 500, então vamos tentar 480. Tá 11, então ainda é mais um pouco. E aí vocês vão
refinando esse valor. A gente pode tentar colocar uma tolerância aqui para a gente falar quanto que é o máximo. Aí, ó, 495. 495, 0 milivolts. Certo? Então, achei o valor da R década lá, né, que seria na prática que a gente ia mudar. Achei o valor dele, que dá o 0 no equilíbrio. Então, né, anoto lá, né, no relatório que o valor da R década que deu o nosso equilíbrio foi de 495. Né? Vou até anotar aqui. Eu vou abrir um bloco de notas, só para... Senão, no dia lá eu sempre mando para vocês no chat, mas aqui eu nunca lembro de anotar. Aí eu fico perdido depois. Então, deu 495, né, de resistência aqui. Beleza. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que fazer? Tem que medir e anotar as tensões em cima desses nossos resistores aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente para aqui, né, e aí a gente vem com um outro... Vem com outro voltímetro aqui e mede a tensão em cima de cada um desses caras aqui. Então, né, coloco aqui. Não vou ficar me atentando a positivo e negativo, né, mas lembre-se que vocês só precisam marcar o valor positivo. Né? A gente sabe que é queda de tensão, mas a gente não precisa ficar aqui colocando a polaridade certa ali no multímetro toda a medida que a gente for fazer. Né? A gente só vem aqui e mede o que interessa pra gente. Né? Então, se vai dar negativo ou não aqui, tanto faz. A gente sabe que é esse o valor, né? Então a gente vê, né, que deu 0,6 aqui. Aqui também deu 0,6, né? Que é a condição de equilíbrio. Então realmente está certo. E agora os outros dois, né? A gente vem aqui, anota a tensão em cima desse cara. Deu 0,9. Que bom, inclusive, né? Porque a fonte é de 1,5. Se tem 0,6 aqui, tem que ter 0,9 lá, né? Então tá certo. E a última é o de baixo, que tem que dar igual. Então também tem que dar 0,9 aqui. Então vamos lá. Aqui e 0,9. Então beleza, bateu, certo? E aí vocês anotam, vocês anotam aqui no quadrinho, né, quanto deu a tensão em cima de cada resistor aqui, né? Esse R década é aquele de 495 que a gente calculou, que a gente mediu ali, né? A gente colocou ele, foi variando até achar o equilíbrio aqui. Beleza, pessoal? Então essa daí era o primeiro. Vou parar aqui, tirar esse cara. Vamos agora pro segundo caso. O que é o segundo caso? Seria o caso onde a gente ia pegar resistências, né, na prática, que a gente não sabe o valor, e a gente ia colocar lá e tentar achar o valor usando a década. Como aqui não tem como fazer isso porque a gente está no programa e a gente mesmo está dando o valor da resistência, vamos fazer um pouco diferente, né? Então o que eu quero que vocês façam é colocar ali, né, um R com esses valores, né? Então coloca um de 100, depois um de 470 e coloca o de 1K. Acha o equilíbrio aqui, né, variando a década, né? Então faz igual eu fiz ali e acha o equilíbrio. E aí depois lá na parte prática aqui, na parte de mais teóricazinha aqui, vocês vão calcular o valor de RDEC, né, na mão mesmo, né, dado essas resistências, e comparam esse cara com esse cara para ver se bateu. Beleza? Então, não vou fazer todos os casos, mas vamos fazer alguns aqui. Então, 100, 150, né, são os dois que já estavam lá, certo? 100, 150. Vamos fazer o mais óbvio aqui, né, que é esse cara igual a 100. Então, se eu tenho que ter o equilíbrio, esse é 100, esse é 150, esse aqui é 100, né, dá para eu ter uma ideia que aqui tem que ser 150, né? Então, 150 deu 0, certo? E aí vocês mostram lá no cálculo também, né? E aí, só para mostrar que eu não estou mentindo, né? Se eu aumentar um pouco ali, 155, eu vejo que a tensão não é mais 0. Beleza? Então, aqui era só simular de novo, né? Se foi muito rápido aí para alguém. Então, deu 0. Então, eu viria aqui nessa tabelinha e anoto que aqui o RDEC simulado deu 150, né? Para resistência entre A e B igual a 100. Agora vamos fazer para resistência entre A e B sendo 470. O de 1000 vocês fazem lá porque ele também vai ser um resultado meio óbvio. Então 470 aqui. E agora vamos achar qual é a década que tem que ter aqui, certo? Então 470 ali, né?
vai ser algo em torno de 700, 600 alguma coisa. Então vamos colocar 650. Mando simular, ainda tem tensão. Né? Então coloquei 650, ainda tem tensão positiva, eu tenho que aumentar. Então venho aqui, né? Vamos colocar 790, opa, 700 não, 690, ok. Ainda tem um pouquinho de tensão, então é mais um pouco. Né? Então vamos colocar 700. Mando rodar. Falta só um pouco. Então aumento mais um pouquinho aqui. 705. Né? Mando simular. Voilá. Temos 0. Né? Então venho aqui na tabelinha. Anoto que aqui seria esse valor de 705 ohms. Depois eu calculo lá para mostrar. Né? E aí faz a mesma coisa para esse resistor de 1K. Né? Então vem aqui, troca esse de 470 por um resistor de 1K e mostra aqui, né, simula aqui e mostra qual foi o valor que vocês obtiveram que deu o equilíbrio, certo? Então essa aqui é a parte prática, né? Qual que é a parte teórica desse relatório de ponte de Wheaton? Vocês têm que calcular o valor de RDEC nesse cara que é o 1, né? Foi o primeiro lá que a gente fez, que eu anotei aqui, né? Que deu 495. Então vocês têm que calcular na mão aqui esse RDEC e ver se bate o valor, certo? E depois eu quero que vocês calculem as tensões em cada resistor também, lá com a mão, e na década também, e compara. Então, vocês vão vir aqui, né? Calcula o RDEC para equilíbrio, né? Usando nossa relaçãozinha aqui de equilíbrio da ponte de Wheaton, né? Usa ela. Calcula o valor de RDécada, que eu precisaria ter aqui, e depois calcula qual que é a tensão em cima de cada um desses caras aqui. E aí compara com esse quadro, certo? Que vocês anotaram as tensões que tem lá, beleza? E a última é calcular os valores de RDEC para o item 4, né? E comparar com os valores obtidos ali. Então, vocês vão, na parte prática, vocês vão preencher nisso. E ali naquela parte teórica, vocês vão calcular eles também e ver se bate com o simulado. Beleza? Então, isso daqui é o relatório de ponte de Wheaton. Agora vamos para o relatório do capacitor. O relatório do capacitor é até mais simples do que esse. Então, o circuitinho é mais básico ainda. É só isso aqui. É uma fonte, um medidor de corrente e o capacitor. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse cara e a gente vai fazer basicamente duas variações. Primeiro, a gente vai variar a tensão lá... A tensão pico a pico não. A tensão de pico, né, a amplitude da fonte de tensão entre 1, 3 e 5. Então a gente vai vir aqui e vai medir, vai mudar o valor dessa tensão e vai anotar a corrente, certo? Então vocês vão fazer isso aqui e vão anotar a corrente. Esse é o item 2. Depois a gente vai variar a frequência dessa fonte, né, de 100, 1 kHz e 10 kHz. E vocês também vão anotar a corrente. Por quê? Porque depois vocês vão calcular as reatâncias capacitivas para esses casos aqui, beleza? E aí, vamos lá então fazer essa parte, né? Nessa primeira, eu só esqueci de falar aqui, né? É VP da fonte com frequência igual a 1, igual a 100 Hz. E aqui é a frequência da fonte com a tensão, né, de pico ali, né, ou a nossa amplitude, igual a 5 volts. Tinha esquecido de colocar aqui na tabelinha. Só arrumando aqui então, para não ter confusão lá quando vocês forem fazer. Beleza, tá igual aqui. Então vamos lá. Montar esse circuitinho aqui, certo? Então, a gente vem aqui, né? Não vamos mais precisar de resistores hoje. Era só na ponte de Wheaton. Tira isso aqui. Na verdade, pode tirar tudo. Tira tudo. Vamos lá nos componentes, né? Esqueci de falar, né? Mas pro primeiro a gente precisou só do VSource e do Res, né? O que a gente sempre usa. Para esse segundo a gente vai precisar do VCine, né? E do Cap. São só esses dois aqui. Aí eu posso clicar aqui para virar. Para ficar melhor. Coloco um amperímetro AC agora, né? Porque agora é corrente alternada que a gente está mexendo. Então
um AC, um perímetro AC, e posso colocar o ground agora aqui também, né? Porque agora não vai ter aquela parte do equilíbrio lá da ponte de Wheaton, que dali eu não precisaria necessariamente do ground, né? Porque mesmo que aquele 1.5 não fosse o máximo da rede, né? Se tivesse alguma flutuação, dentro da ponte de Wheaton o equilíbrio vai funcionar. Então lá não precisava do terra, esqueci de falar isso, né? Mas se você quisesse colocar o terra, era só colocar, né, nessa parte de baixo aqui da fonte, né? Você pode pôr o terra aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Mas não era na ponte de Wheaton não é tão obrigatório assim. Então vamos montar esse cara aqui, né? Tá montado. Quais são os valores, né? O capacitor aqui é de 100 ohm, 100 nano. Vou até aumentar aqui um pouco. Monte o circuito ao lado, velho. Monte o circuito ao lado. Então, fica melhor de ver, né? Então é 100 nanofarads aqui. Opa. Então, aqui, né? Clico aqui 2 vezes, coloco 100 nanofarads. Aqui eu vou colocar para medir miliampere, né? Porque estou usando um componentezinho menor, então fica mais fácil. E aqui a gente vai editar nossa fonte. Então o que a gente vai fazer nesse primeiro? Eu vou deixar a frequência fixa em 100 Hz, certo? E vou variar o VP da fonte nesses 3 valores. Então, amplitude é 1 volt, que é o primeiro ponto, e frequência 100 Hz. Então é só isso daí que eu preciso fazer, certo? Então, ok. E aí eu mando simular. E aí eu vejo aqui qual é o valor que eu tenho. Então tá 0.04 mA. Dá até para vir aqui e mudar para microampere, por exemplo. Deixa eu só ver se está certo. Tá, beleza. Então, posso colocar, por exemplo, microampere, né? Fica melhor de ver aqui 45.1 microampere. E aí é só anotar lá e fazer as contas, né? Então, anota aqui primeiro, né? E depois calculo a reatância capacitiva. Bem, inclusive eu esqueci de anotar uma outra coisa ali no relatório, mas aí eu já coloco ali e já falo para vocês o que é. E na aula também síncrona eu vou chamar a atenção disso daí, então podem ficar tranquilo. Só aparecer lá na próxima, na quinta, né? Eu tô gravando isso antes, por isso que eu falei na próxima. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esse valor. Como que a gente poderia calcular a nossa reatância capacitiva? Tem 2 jeitos, certo? E aí esse é o ponto. A gente pode calcular fazendo V sobre I, e a gente pode calcular usando a frequência, né? E eu quero que vocês façam os dois para comparar, né? Então, eu vou até adicionar uma outra linha aqui, né? Então, vou até adicionar uma outra linha aqui. Por que não está aparecendo a opção de linha? Inserir, linha abaixo. Então, reatância capacitiva. Vou até trocar aqui. Por quê? Qual que é a ideia? A gente pode calcular usando V igual a RI, né? Igual a gente sempre fez. Que, na verdade, não é mais V igual a RI, né? Agora é V igual a XC I, né? E aí a gente pode calcular a reatância capacitiva através do V, né? E do I. Certo? E a gente pode calcular a reatância capacitiva através da frequência e da capacitância, certo? Então eu quero que vocês calculem aí com os dois, certo? Vou até colocar aqui também que eu tinha esquecido. Então, inserir aqui também. Inserir, mais abaixo. Opa. Coloco aqui. Opa. Beleza. Então, calcule essa reatância capacitiva para todos os casos das 2 tabelas, né? Então, aqui usando VI, aqui usando FC, e aqui também. Então, de novo, por quê? Porque quando a gente definiu a reatância capacitiva, né, eu mostrei para vocês que ela depende só da frequência e da capacitância, né? Então, eu tenho a frequência e tenho a capacitância, e aí eu posso calcular dessa forma. Ou eu posso calcular dessa forma aqui, né, que foi o que eu falei para vocês, I por V. Certo? Porque ainda funciona. Então vocês vão calcular das 2 formas e ver se bate. Então nesse primeiro, né, que eu tenho a frequência fixa, essa linha aqui
eu espero que seja fixa, né? Porque aqui também, né? Obviamente, que é para bater, mas teoricamente falando, né? Essa daqui é obviamente fixa. Se eu tô com a mesma frequência e com a mesma capacitância, esse cara não vai mudar. Então, como que eu calcularia isso daqui? Eu sei que a frequência é 100 Hz e eu sei que minha capacitância é 100 nano. Eu venho aqui, jogo 100 nano e jogo 100 Hz, calculo minha reatância capacitiva. Só fazer isso, certo? E ela vai ser igual aqui para todos os casos. Em compensação, nesse caso aqui, não vai ser igual, né? Ela vai mudar, porque nesse caso a gente está mudando a frequência, que é o item 3. Mas vamos voltar lá para o item 2. Eu só achei interessante falar disso aqui já agora, né? Para vocês entenderem por que vocês vão anotar o valor da corrente ali e variar a tensão e a frequência. Então, o primeiro cara que eu estou fazendo ali é esse 1 volt aqui. Então, coloquei 1 volt de tensão de pico lá na minha fonte, né? Aqui. Vou até, inclusive, vou colocar o osciloscópio para mostrar para vocês. Então, aqui, osciloscópio. Então, aqui, osciloscópio, né? Tá aqui. É a mesma tensão, então tanto faz. Então, eu vim aqui e coloquei, né? Não preciso mais desse cara aqui. Entendeu? Venho aqui, coloquei amplitude 1 volt, frequência 100. Quando eu mando simular, ele me dá, né, antes de olhar para o osciloscópio, ele me dá a corrente. Então, esse valor de corrente é o valor que vocês vão anotar aqui, né, corrente medida aqui, para o caso 1. E a reatância que vocês vão calcular dessas duas formas que eu falei. Só que o que tem que levar em conta, nesse caso V e I aqui, né? Qual é o valor que vocês têm que usar? Ah, como é só fazer V igual a RI, né, que agora é V igual a XI, é só dividir o valor de V por I. Não. Por quê? E eu já mostro para vocês aqui agora, no nosso osciloscópio. Deixa eu tirar os outros canais. Off. Vou trazer ele aqui para o 0, para ficar mais fácil de ver. E vou aumentar aqui. Então, por que não? Porque aqui, ó, eu coloquei em 1 volt por divisão, né? Então a gente vê aqui que a tensão de pico é 1 volt. Beleza, foi isso mesmo que eu coloquei lá na entrada da fonte. Foi isso que eu falei que eu queria. Só que o valor que essa corrente aqui está medindo agora não é o valor de pico, né? A gente está agora trabalhando com corrente alternada. Então ela está calculando o valor eficaz, né? Então lá na nossa aula de corrente contínua eu falei de valor eficaz para vocês, né? O valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2. Né? Então, para fazer esse cálculo aqui, né, eu tenho que pegar esse valor aqui de 1, dividir por raiz de 2 para obter o valor eficaz dessa fonte, e aí eu posso dividir pela corrente para obter a reatância capacitiva. Beleza, pessoal? Lá na aula também eu explico, vocês falam se vocês ficaram com dúvida, se ficar com dúvida também me manda um e-mail. Mas então, qual que é a ideia? A gente vai variar aqui a tensão, anotar a corrente, e aí, na hora de fazer o cálculo da reatância capacitiva, lembra que tem que dividir por raiz de 2 a tensão para pegar o valor eficaz, certo? Então esse era o 1, depois a gente faz com 3, né? Então 3 volts, mando simular, vejo que a corrente agora subiu, né? Anoto aqui o valor da corrente, seria aqui, né? Quando for calcular aqui, lembra de dividir por raiz de 2, esse 3 aqui, certo? E o último é 5 volts. Então, 5 volts, mando simular. Esse valor 225 viria aqui nessa célula aqui. Né? E aí depois, quando for calcular aqui a reatância capacitiva por essa forma, né, usando V e I, lembra de dividir o raiz de 5 por raiz de 2. Quando for calcular usando a frequência e o capacitor, a frequência já é fixa em 100 e o capacitor também é fixo em 100 nanofarad, então é mais fácil de calcular. Bem, qual que é a próxima parte? Usando o mesmo circuito, agora a gente vai variar a frequência da fonte. Então eu vou deixar a tensão de pico lá fixa em 5 volts, certo? Então, para a simulação, 5 volts, que é exatamente isso, fica fixo aqui. E agora eu vou variar a frequência em 100 Hz, 1 kHz e 10 kHz. Né? Então, o primeiro caso é exatamente o que já estava lá, inclusive, né? Nem tinha visto isso. Então esse valor aqui já é o valor da corrente, que vocês vão anotar aqui. Opa.
Depois, ao invés de 100 Hz, é 1000 Hz, né? 1 kHz. Mando simular. Aí a corrente já passou, né? Então eu venho aqui, coloco miliampere. Mando simular. Agora deu isso aqui em miliampere, não é mais microampere, né? Então venho aqui e anoto. Então é importante colocar a unidade aqui quando vocês forem anotar essas correntes, né? Não pode esquecer. E o último é 10 kHz. Então a gente vai pegar essa frequência e a gente ainda vai multiplicar por 10 ainda. Então 10.000 ali ou 10 kHz. Mando simular. Tenho aqui a minha corrente com esse valor. Então 22.5 miliampere era o valor que eu ia anotar nesse quadradinho aqui. E aí aqui qual que é o cuidado, né, quando vocês forem calcular? O V e o I é a mesma coisa, né? Vocês vão ter o I aqui. A diferença é que agora o V é fixo em 5 volts. Só que tem que dividir esses 5 volts por raiz de 2. Porque aqui é tensão de pico e vocês têm que usar a eficaz, tensão eficaz. E nesse de baixo, agora é onde muda a frequência, né? O valor do capacitor a gente não está mudando. Então, quando vocês forem usar essa formulazinha aqui, né, cada um dos itens ali da tabela, esse F está mudando aqui. Né? Então, aquele é 100, aquele é 1000, aquele é 10.000. Então, quando for calcular essa última linha, tem que levar isso em conta. Certo, pessoal? E aí, então, vocês calculam isso e vocês discutem, então, esses valores aí, né, comparando e falando se está tudo certo que vocês obtiveram aqui de reatância capacitiva nesse caso e nesse caso. Inclusive, tentem discutir, né, que aqui supostamente é para essa reatância capacitiva ficar fixa, né, porque eu não estou mudando a frequência nem o capacitor, no item 2, enquanto no item 3 a minha reatância capacitiva vai mudar, porque eu estou mudando a frequência. Então eu mudo a frequência, eu mudo a reatância capacitiva. Beleza, pessoal? Mas aí a gente fala mais disso também lá na nossa aula síncrona. Então, pessoal, esse relatório é um pouco maior, né? Como vocês viram, tem 2 itens aí para ser feitos, né? 2 coisas diferentes. Então ele vai ficar lá para o dia 10 só. Então vocês vão ter 2 semanas, né? Lembrando que a gente não vai ter aula aí numa das semanas exatamente por causa disso. Então, se a gente olhar lá, ó, a reavaliação foi dia 20. Dia 27 a gente vai estar tendo essa aula. Dia 3 não vai ter aula, né? Não vai ter aula na semana aqui do dia 3. E aí, no dia 10, então, fica para vocês entregarem esses 2 relatórios, né? Na verdade, pode fazer como um relatório só. Ponte de Wheaton junto com o capacitor. Só separa lá nesse relatório. Mas então esse relatório duplo fica para o dia 10. E aí no dia 10 a gente começa com a parte de indutor. Beleza, pessoal? Então, indutor lá no dia 10. Então, pessoal, era isso daí. Né? Qualquer dúvida, lembra que vocês podem me mandar e-mail, certo? Principalmente aí que a gente vai ficar essa semana que não ia ter aula, né? A aula tá marcada para o sábado, mas a gente não precisa necessariamente fazer um encontro aqui síncrono. A gente faz se vocês ficarem com dúvida. Passei a matéria toda aqui agora já, esse vídeo ficou um pouco maior, a aula vai ser um pouco maior, então eu acho que já ia suprir. Mas se vocês ficarem com dúvida quando vocês forem fazer, me manda um e-mail. Se eu ver que a gente precisa, a gente marca uma aula para conversar sobre isso daqui a mais, além da que já vai ter. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Obrigado aí pela atenção, né, nessa aula um pouco maior. E até a próxima aula aí, então, pessoal. Falou para vocês.